Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no Evangelho, Dia dos Pais. Oh, bênção, alegria, poder celebrar essa data com a Igreja do Jardim, na Igreja do Jardim. Claro, queridos, que se você precisar se ausentar, a gente vai entender isso. Eu só estou pedindo que você evite ao máximo, ok? Mas evidentemente que aquela porta estará sempre aberta, tanto para receber, como se você precisar sair. É realmente um apelo para que você não ganhe essa vibe de entrar e sair, que a gente se habitua de uma forma equivocada. Muito bem, estamos terminando o sermão da montanha, o sermão dos sermões, o sermão do rei. E quanta coisa nós aprendemos ao longo desse tempo, não é verdade? Quanta coisa! Aliás, quero dizer a você que domingo passado, o reverendo Gabriel encerrou a exposição do livro de Neemias, e quantos domingos nós nos debruçamos nos cultos e nos PGs com o livro de Neemias. Foi fantástico, foi maravilhoso isso. E hoje à noite nós iniciaremos uma nova exposição bíblica. Eu não vou dizer qual o livro que nós vamos começar hoje, que eu quero que você venha para cá. Surprise! Eu quero que você venha para cá. Eu fiquei muito feliz domingo passado à noite, a igreja estava muito bem representada. Vários irmãos estavam aqui à noite. É isso. Não, já fui de manhã, cumpri a minha cota. Não, senhor, o dia do Senhor é dia do Senhor. Você tem que estar aqui em todos os momentos, vivendo a fé. E hoje à noite nós vamos inaugurar uma nova caminhada expositiva da Palavra de Deus. Como também vamos fazer na manhã, porque estamos chegando ao fim dessa preciosa passagem conhecida como o Sermão dos Sermões, o Sermão do Rei, o Sermão da Montanha. Nós vamos ler, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 7, a partir do verso 24 ao verso 27. Eu quero ministrar nesse texto hoje com você sobre o prisma também do Dia dos Pais. Eu quero tentar estabelecer a mensagem global e aplicá-la de uma forma específica para nós que temos o privilégio de exercer o ministério da paternidade. Mateus 7 é a palavra de Deus no Evangelho. Vou convidar você para ficar de pé para lermos o texto desta manhã, verso 24 até o verso 27. Nós faremos essa leitura que você conhece, esse texto que é muito conhecido, de forma responsiva. E o último verso leremos a uma só voz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Amém. A igreja pode se sentar. Esse texto, conhecido como os dois fundamentos, trata como um grande fecho, um grande resumo, ou uma grande aplicação, de tudo aquilo que o Senhor começou a ministrar desde as bem-aventuranças. E essa semana eu fiz um voo rápido, novamente, do Sermão da Montanha, e é absolutamente incrível quantos ensinos, quanta coisa séria
Eu fico imaginando aqueles que gastam e investem em livros de autoajuda, em falas por aí, se eles sentassem e lessem Mateus 5, 6 e 7, quantas coisas na vida deles não seria resolvida. É fascinante o conjunto de ensinamentos espirituais, sociais, pessoais, familiares, que o Senhor Jesus ministra neste condensamento do céu de ensinos para nós. A nossa Constituição, a Constituição do Reino de Deus, como John Stott chamava o Sermão da Montanha. E agora ele chega ao seu clímax. E ele apresenta esses versículos que nós acabamos de ler. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. A primeira é que as duas pessoas que estão retratadas nos versos que acabamos de ler, ambas ouviram os ensinamentos do Senhor. Então preste atenção. Ele não está falando de alguém que ouviu, prestou atenção, sentou-se ali ao pé da montanha e ouviu o Senhor ministrar, e ele não está trazendo um pagão, um herege, um homem que estava com pedras na mão. Ele está dizendo, ambas as pessoas me ouviram. Os dois que eu vou retratar aqui, ouviram a minha voz, ouviram os meus ensinos, escutaram as coisas que eu ministrei. Então, há uma igualdade daqueles que estão ouvindo o Senhor. A segunda coisa que eu acho importante ressaltar nesse texto é que ambos que ouviram passam pelas mesmas coisas. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção. Ambos sofrem situações adversas. O vento sopra sobre a casa de ambos, a tempestade bate na vida de ambos, as chuvas torrenciais vêm sobre ambos. E aqui eu preciso destacar algo. É que há muita gente dizendo por aí que quem tem um relacionamento com Deus não passa dificuldades. Que quem dominicalmente se assenta para ouvir a voz do Senhor está imune às chuvas, aos ventos, aos raios e aos transbordamentos dos rios. Não. Vejam, são as mesmas expressões. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força. Eu e você somos pais. Eu e você somos crentes. E há momentos que essas coisas acontecem sobre nós. Elas não acontecem apenas sobre alguém que não ouve a palavra. Elas acontecem sobre todos. Todos escutaram e todos passam por esses momentos difíceis. Terceira coisa, os dois a quem Jesus está traçando são construtores. Ambos são construtores. Ambos construíram casas. Olha só. Ambos ouviram, ambos passaram por momentos difíceis, ambos construíram casas. Nessa vida nós somos construtores. Nós estamos construindo coisas o tempo inteiro. Estamos construindo coisas na nossa vida profissional, quando abraçando oportunidades, convites, acenos nos
arvoramos e começamos a construir uma carreira, a construir uma estrada de saber, de conhecimento. Nós estamos construindo as nossas relações. Amanhã, e como lindamente a minha igreja orou por mim, eu e o Alan faremos 41 anos de casamento. É uma construção. É uma construção. Eu sou capaz, e ela também, de reproduzir a primeira vez que a gente se viu, muitos anos atrás. Olha quanta coisa. Olha quanta chuva a gente enfrentou, quantos transbordamentos de rios, quantos ventos que bateram contra a gente. A gente está construindo. Você e eu estamos construindo a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. Dia a dia, nós somos construtores. Eu tenho um querido amigo, mas um amigo que eu amo. Familiares dele estão aqui com a gente hoje, Dr. Eduardo Mair, meu presbítero. E Mair, eu era bem mais jovem, e ele dizia para mim: meu pastor, todos nós somos semeadores. E eu quero pegar essa imagem e dizer junto com ele: nós somos semeadores e construtores. Estamos semeando e construindo o tempo inteiro. Nossos filhos, como nós temos construído o caminho com eles? A pastoral que eu escrevi hoje passa um pouco por isso. Como nós temos exercido o ministério da paternidade. A Bíblia está pontuada de exemplos de pais que abençoaram sua prole, que exerceram com maestria a paternidade. E temos tantos outros que falharam, que não souberam construir, que não souberam semear e colheram frutos amargos e colheram construções mal feitas e inacabadas. Os dois são construtores. E agora a junção destes cessa, porque eles se igualizam em ouvir a voz do Senhor, eles se igualizam em prestar atenção aos seus ensinamentos, eles se igualizam em construir a vida e as relações, mas agora o Senhor coloca um elemento que os distingue. O Senhor diz: um deles edificou sobre a rocha, construiu o seu caminho, construiu as suas relações, construiu os seus sonhos, construiu as suas esperanças, tangeu a sua existência sobre a rocha. E este aqui, ao invés, no reverso, edificou, construiu, lançou as bases da sua história sobre a areia. Aqui, o fundamento é sólido, aguenta, é firme. Aqui, o fundamento é uma quimera. O fundamento não existe. É uma vida sem raiz. É uma construção frágil. E quando os problemas vieram, esta construção manteve-se firme. Esta aqui ruiu. O Senhor Jesus novamente os distingue agora no chamamento, porque Ele diz que este que construiu a sua história, sua vida, seus sonhos, suas relações sobre a rocha é sábio. Sábio. E este aqui, que construiu tudo
sobre areia é um tolo. Novamente, estão equidistantes. E agora o Senhor pontua o que faz com que este seja sábio e este seja um tolo. O filtro, o fulcro, a diferença, lembra? Eles são iguais em ouvir, mas este decide praticar o que ouviu. E este não pratica. Não existencializa o ensino da palavra. Passa batido. Minha avó diria, deste aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. E minha mãe completaria dizendo, nem entrou. Aquele que Jesus chama de sábio, ele escuta e pratica. E põe esse ensino, e põe esta palavra, e põe esse direcionamento de Deus no dia a dia da sua existência. No dia a dia da sua caminhada. Ele ouve e realiza. Este aqui ouve e nada faz. Este aqui ouve e vai embora. É interessante que, algum tempo depois deste sermão, Tiago vai usar essa mesma imagem que ele aprendera com Jesus para falar de dois tipos de crentes. Por isso eu frisei que aquele que é chamado de tolo e que está construindo a sua casa sobre a areia, está ouvindo a palavra. Tiago diz que nós, crentes, não sejamos ouvintes negligentes da palavra de Deus. Tiago 1. Ele diz, olha, que nós, e aí ele fala da igreja, desculpa, ele fala dos crentes. Não está falando dos pagãos, porque os pagãos nem ouvem a palavra. Ele diz, quando a palavra de Deus chegar a nós, quando os ensinos do céu chegarem a nós, não sejamos ouvintes negligentes. E ele aprofunda a imagem, trazendo agora uma imagem de sala de aula. Nós temos vários professores aqui. Eu dou aula também há 41 anos. Eu comecei o meu ministério, o meu casamento e o magistério juntos. Até hoje, tem a chamada turma da cozinha. A turma da cozinha é aquela galera que está, mas não está. Quase sempre senta ao fundo, até hoje. Até hoje. Eu entro em sala e eu fico vendo. A galera que está perto, invariavelmente tira as maiores notas. É impressionante. 41 anos. Entrou inteligência artificial, não muda. E a galera que vai lá para o fundão, é a chamada turma da cozinha. Rapaz, para passar, para avançar na disciplina, mas é um custo. Tiago usa essa expressão para falar daqueles que ouvem e não praticam. São ouvintes negligentes, que olham seu rosto no espelho, se afastam e logo se esquece de como era a sua aparência. Aí diz Tiago, todavia, aquele que ouve, e ao invés de estar na turma da bagunça, quer sentar perto do mestre, que ouve e pratica o que está ouvindo, esse é operoso. E será bênção à sua vida. Tiago
usa o ensino que o Senhor Jesus está trazendo aqui para mim e para você. Porque veja, aquele que pratica a palavra, a sua vida é bênção. Aquele que não pratica, grande é a sua ruína. Aqui o Senhor trabalha com esses dois conceitos. A casa fica firme, ela não desaba, porque foi construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem tolo, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vem a chuva, transborda os rios, sopram os ventos, a casa desaba, e grande é a sua ruína. Tiago, aplicando esse ensinamento, diz: aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que ouve e a coloca em prática, será bem-aventurado no que realizar. Será feliz no que realizar. Amados, que mensagem! Que mensagem! Pratiquemos a palavra de Deus. Pratiquemos a palavra de Deus. Não sejamos ouvintes negligentes. Não sejamos turistas na sala de aula de Deus. Ouçamos o que o Senhor está nos falando e coloquemos isso em prática. Estudemos o livro dos livros. Ouçamos a voz de Deus e coloquemos em prática. Hoje de manhã, na minha devocional, eu li Jonas. E Jonas é um exemplo factual do que a gente está estudando aqui. A palavra de Deus chegou a ele e disse: Jonas, vá a Nínive. Vá a Nínive e pregue. Profetiza nas ruas daquela cidade. Há milhares e milhares de homens e mulheres ali que precisam ouvir a minha voz. Jonas odiava os assírios. E o texto bíblico diz que ele se levantou, mas não para cumprir a vontade de Deus, mas para afastar-se do Senhor. É interessante que Jonas se levantou, sou eu que estou dizendo, porque o texto bíblico diz que ele colocou no coração o ir para longe do Senhor. E ele foi para Jope, e ali ele tomou um navio que ia na direção oposta que Deus havia determinado a sua ida. E aí diz assim o texto: e Jonas desceu para Jope, tendo tomado o navio, desceu para o porão. E aí veio aquela tempestade que você sabe, ele foi jogado ao mar e ele desceu para o ventre do peixe. Quem não segue o que Deus está dizendo, desce o tempo inteiro. É ruína. É ruína. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que assim como Deus determinou que um peixe viesse e guardasse Jonas no seu ventre, e determinou que esse peixe jogasse Jonas na areia, e a misericórdia do Senhor novamente diz para ele: vá a Nínive. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de mim e de você, mesmo quando somos tolos em não praticar a sua palavra. Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu de Pedro. Pedro não pratica a palavra do Senhor. Aliás, ele não pratica nem a dele. Porque quando o Senhor Jesus, no lava-pés, explica o que ele está fazendo, Jonas diz: Senhor, não lave apenas os meus pés, me lave inteiro. E quando o Senhor Jesus diz de um flash o que ele passaria, ele passou muito mais. Pedro se levanta e diz: Senhor, todos esses podem te trair, eu jamais trairei o Senhor. O que o Senhor passar, eu passo junto.
Dali a algumas horas, no pórtico da casa do sumo sacerdote, Pedro vai dizer: não conheço esse homem, nunca ouvi, não sei quem é, não me tome por um dos seus seguidores, tremendo de medo por aquilo que os soldados e os judeus poderiam fazer com ele. É esse homem que nega, que relega, que não pratica, que constrói a casa sobre areia. É esse homem que vê o seu mundo desabar de uma forma tal que quando o Senhor é levado ao madeiro, não é ele que está lá, é João. Não foi ele que disse: todos esses podem te trair, eu jamais. Não foi ele. Não foi ele que bradou no cenáculo que passaria as mesmas coisas que o Senhor Jesus passasse. Cadê ele aos pés da cruz? Não está. Havia voltado para o mar. Havia voltado a jogar redes, retroagindo. Aqueles 3 anos e quase meio, é como se nada daquilo tivesse acontecido. Os milagres, as curas, os ensinamentos, tudo parece que se esvaneceu. Como fumaça, ele volta para o mar. Ele volta a fazer o que eles fizeram a vida inteira, antes de encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que agora parecia algo inatingível. Deixa com João. João teve coragem. João estava lá, junto com Maria, junto com as outras discípulas. Eu não sou ninguém, eu não sou digno, eu construí minha casa sobre areia. E lá está ele. E a madrugada irrompe. Terceiro dia. Ele está lá. Braço suado. Noite cansada nas pescas. E alguém vislumbra na areia da praia um homem. E Pedro olha. E a claridade da manhã está chegando e o sol está surgindo. E ele olha. E as pessoas que estão perto dele, nos barcos vizinhos, dizem: é o Senhor. É o Senhor que está ali. A notícia da ressurreição já havia chegado. Já havia alcançado aquele pescador no seu barco. E dizem: é o Senhor. E é interessante, porque é João que nos conta isso. Aquele que ficou, conta daquele que foi embora. Aquele que construiu na rocha, conta sobre aquele que havia construído na areia. E João diz que embicaram os barcos na direção da praia. Não Pedro, porque Pedro se joga no mar e nada até a praia. Eu fico imaginando o que passou no coração daquele homem, e um dia a gente vai poder perguntar a ele, enquanto ele lançava as suas braçadas na água. Quanta angústia, quanta coisa. E ele finalmente chega, se coloca diante de Cristo, pingando. E Jesus lhe faz 3 perguntas. Antes, Jesus diz: senta, vamos comer um peixe. Senta, vamos cear. E eles se assentam. A angústia cresce. O que o Senhor vai dizer para mim? Deve ter pensado Pedro. Eu fui tolo. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, a minha ruína é enorme. O que ele vai dizer para mim? Eu disse que eu não conhecia. Ele agora certamente vai chegar para mim e dizer: pois eu é que não conheço você. Você me negou diante de uma serva, você me negou diante de um servo, você teve vergonha de mim, você teve medo de falar que era meu discípulo, aquele
que dirigia o colegiado dos meus apóstolos, suba daqui, vai embora, me esqueça. Certamente Pedro deve ter pensado em tudo isso. O peixe terminou e o Senhor olhou para ele. Ele agora já estava mais seco, fora. Dentro devia continuar chorando, e muito. E o Senhor Jesus diz apenas uma coisa para ele: Pedro, tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes o Senhor perguntou, redimindo em cada uma das perguntas a ruína de uma não prática da sua palavra. E quando Pedro diz sim para as 3, Jesus diz: então, pastoreia o meu rebanho. Pastoreia a minha igreja. Cuida daqueles que são meus. Essa é a oportunidade que a misericórdia de Deus dá a mim e a você, mesmo quando somos imprudentes, quando somos nécios, quando somos tolos e não praticamos a sua palavra. Deus nos dá a oportunidade de voltar e de novamente agarrá-la e de novamente dizer: Senhor, eu vou agora, eu vou tomar jeito, porque Pedro tomou. E Pedro sai das areias daquela praia para ser o maior líder da igreja, até que o apóstolo Paulo vem para continuar esse trabalho e esse serviço. O livro de Atos é dividido na história de Pedro e na história de Paulo. Que homem Deus recuperou ali naquela praia. Que coração Deus recuperou ali. Ele quer recuperar o meu e o seu hoje. Ele quer dizer a mim e a você: para de ser tolo. Para de não praticar o que eu estou ensinando, porque eu amo você e o que eu estou ensinando é a melhor coisa para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para a sua paternidade, para a sua profissão, para tudo que você é. Porque eu criei você e eu conheço você como ninguém. O apóstolo Pedro vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos e não são mesmo. Vale a pena praticá-los. Vale a pena viver nesse mundo como sal da terra, como luz do Senhor. Vale a pena ter uma vida que busque a santidade. Vale a pena não se embrenhar nas falas do inferno. Vale a pena. Vale a pena dizer como Pedro: eu te amo, Senhor, e eu vou viver para ti. Os 2 fundamentos. Aonde eu e você estamos? Os 2 ouviram? Os 2 construíram? Os 2 passaram as mesmas coisas, as mesmas agruras, só que um decidiu praticar a palavra do Senhor. E mesmo sendo fraco, mesmo caindo, agarrando a graça, praticar, reestruturar, ter novas oportunidades com Deus. O outro continuou com a casa na areia. E grande foi a sua ruína. É para nós hoje, para a nossa escolha, para a nossa opção. Eis a palavra desafiadora do nosso Deus. Não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Que nós coloquemos em prática os ensinos que a graça do Senhor
nos revela. Que assim seja. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos pedir ao reverendo Gabriel que ore nesta hora de forma muito especial por todos os pais aqui presentes, que sabemos estão construindo sua vida não sobre areia, mas sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E você tem um maravilhoso almoço, uma tarde abençoada, e retorne para a casa do Senhor. Vamos praticar o que Ele nos ensina.